A origem do universo, o que existia antes do Big Bang. Há bilhões de anos, o tempo, o espaço e toda a matéria que conhecemos simplesmente não existiam. Mas então, de onde veio tudo isso? Essa é uma das perguntas mais profundas e misteriosas da história da humanidade. O universo, com suas galáxias, estrelas, planetas e leis físicas, teria surgido de uma única explosão, o Big Bang. Mas o que existia antes desse evento cósmico? Será que houve um antes? Ou o tempo começou exatamente ali, no momento da criação? Para entender essa história, precisamos viajar para os limites do conhecimento humano. Imagine o universo em retrocesso. As galáxias se aproximando umas das outras, o espaço encolhendo, a energia se concentrando cada vez mais, até que tudo se comprime em um ponto infinitamente pequeno. Um ponto de energia e densidade inimagináveis, chamado de singularidade. Foi a partir dessa singularidade que tudo começou. Segundo a cosmologia moderna, há cerca de 13,8 bilhões de anos, uma expansão colossal deu origem ao espaço, ao tempo e à matéria. Mas o que causou essa expansão? E mais importante, o que havia antes dela? Alguns cientistas acreditam que essa pergunta pode nem fazer sentido. Isso porque o Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi o próprio espaço que começou a existir e a se expandir. Antes do Big Bang, simplesmente não havia antes. O tempo, como entendemos, nasceu junto com o universo. Mas essa explicação, embora elegante, deixa uma sensação estranha. É difícil imaginar o nada absoluto. Um estado sem tempo, sem espaço e sem energia. E é justamente nesse vazio que surgem as teorias mais fascinantes. Uma delas propõe que o Big Bang não foi o início de tudo, mas apenas uma transição. Como se o nosso universo tivesse nascido de outro anterior, em um ciclo infinito de nascimentos e colapsos. Essa hipótese é chamada de universo cíclico. Imagine o cosmos como um pulmão cósmico que se expande e se contrai, repetindo esse processo eternamente. Em cada novo ciclo, as leis da física poderiam mudar levemente. E nós talvez vivamos em apenas um de muitos universos que já existiram antes. Outra teoria intrigante vem da mecânica quântica. Ela sugere que o universo pode ter surgido de uma flutuação quântica no nada. Pequenas variações de energia que, por puro acaso, deram origem a tudo o que conhecemos. É quase como se o universo tivesse brotado espontaneamente, como uma bolha de energia no vazio quântico. E o mais surpreendente, cálculos indicam que isso é possível. Mesmo o nada quântico não é completamente vazio. Ele borbulha de energia, partículas virtuais e forças invisíveis. Dessa espuma caótica poderia ter emergido o nosso universo. Mas então surge outra pergunta. De onde veio esse nada quântico? Essa é a fronteira final da física moderna. Para responder, cientistas buscam uma teoria que una a mecânica quântica e a relatividade geral, duas leis que governam o universo, mas que ainda não se encaixam. Alguns pesquisadores acreditam que, quando conseguirmos unificá-las, poderemos finalmente entender o que realmente aconteceu antes do Big Bang. Outros, porém, vão além da ciência tradicional. Eles sugerem que o universo pode ser parte de uma estrutura muito maior, o multiverso. Nesse cenário, o nosso universo seria apenas uma bolha entre infinitas outras, cada uma com suas próprias leis físicas. E talvez, quando uma dessas bolhas colapsa, outra nasça, como uma sequência infinita de realidades coexistindo. Se isso for verdade, o nosso Big Bang pode ter sido apenas o nascimento de uma nova bolha cósmica dentro desse oceano infinito de universos. E se cada bolha gera sua própria noção de tempo, antes e depois deixariam de ter significado absoluto. Nesse caso, o que chamamos de início pode ser apenas uma mudança de perspectiva. E talvez nunca tenha existido um começo de fato. Enquanto isso, a ciência continua avançando. Com telescópios cada vez mais poderosos, como o James Webb, estamos olhando para o passado do universo, literalmente vendo o tempo retroceder. Cada imagem captada revela galáxias formadas pouco depois do Big Bang. E quanto mais olhamos fundo, mais perto chegamos do instante da criação. Mas ainda assim, existe um limite.
um ponto além do qual não conseguimos enxergar, o chamado horizonte cósmico. É como tentar ver o nascimento de uma estrela a partir de dentro dela. Ali, no limite da observação, o universo esconde seu segredo mais profundo. E é lá que começa a nossa próxima jornada. Nos primeiros instantes após o nascimento do universo, tudo era inimaginavelmente denso e quente. Um oceano de energia fervente, onde partículas subatômicas surgiam e desapareciam em frações de segundo. Mas por algum motivo misterioso, a energia começou a se organizar. E dessa dança caótica nasceram as primeiras leis da física. Essas leis que hoje governam tudo, da órbita das galáxias ao movimento dos átomos, emergiram em um instante. Como se o cosmos tivesse aprendido suas próprias regras à medida que se expandia. E quanto mais o universo crescia, mais ele se tornava complexo. Galáxias começaram a se formar. Estrelas se acenderam. E com o tempo, os elementos químicos necessários à vida começaram a surgir. Mas algo ainda nos intriga. O que exatamente desencadeou o Big Bang? Por que o universo decidiu existir? A física tenta responder com teorias impressionantes. Uma delas é o chamado modelo inflacionário. Segundo ele, o universo, nos primeiros trilionésimos de segundo, expandiu-se mais rápido do que a velocidade da luz. Essa expansão vertiginosa teria suavizado as irregularidades iniciais, tornando o cosmos tão uniforme e equilibrado quanto o vemos hoje. Mas o que causou essa inflação? Alguns cientistas acreditam que uma partícula hipotética, chamada inflaton, teria liberado uma energia colossal, criando o espaço e o tempo como os conhecemos. Outros sugerem que o inflaton não foi uma partícula, mas um campo, uma espécie de tecido energético que vibrou de maneira específica, dando origem a tudo. Mas essas explicações nos levam a uma questão ainda mais profunda. De onde veio esse campo? E se ele não tivesse origem no nosso universo, mas fosse um efeito de outro plano da realidade? Em algumas versões da teoria das cordas, o universo não é tudo o que existe. Ele seria apenas uma membrana flutuando em um espaço multidimensional. E, quando duas dessas membranas colidem, a energia liberada gera algo muito parecido com o Big Bang. É uma hipótese conhecida como modelo de Branas. Segundo ela, talvez o nosso universo tenha nascido do impacto entre dimensões. Um evento cósmico de proporções inimagináveis, onde o choque de realidades gerou o nosso próprio espaço-tempo. Essa ideia pode parecer ficção científica, mas matematicamente ela é plausível. E mais, ela explicaria por que o Big Bang ocorreu, não como um início absoluto, mas como uma consequência inevitável de algo maior. Mas ainda há uma possibilidade mais intrigante. E se o universo não tiver tido um começo? Alguns cosmólogos sugerem que o tempo pode ser cíclico. O universo se expande, esfria, colapsa e depois renasce. Um ciclo eterno de morte e recriação. Essa teoria, chamada Big Bounce, descreve o cosmos como um ser que respira. Cada inspiração é uma expansão, cada expiração é um colapso. E, a cada novo ciclo, as leis da natureza podem mudar um pouco, moldando universos diferentes a cada renascimento. É como se estivéssemos vivendo dentro de um batimento cardíaco cósmico. E se essa ideia estiver correta, talvez nosso universo carregue memórias de um anterior. Algumas anomalias detectadas na radiação cósmica de fundo, os ecos do Big Bang, podem ser rastros de eras passadas. Padrões circulares e distorções sutis no espaço-tempo poderiam ser cicatrizes de um cosmos que já morreu antes do nosso nascer. Mas o mistério vai além da física. Há quem diga que a própria existência do universo só é possível porque há consciência para observá-lo. Na física quântica, o ato de observar altera o comportamento das partículas. Então, será que o universo precisa de um observador para existir? Talvez o cosmos e a consciência sejam inseparáveis. Como se a mente e o universo fossem duas faces da mesma realidade. Essa visão não é apenas poética. Ela é apoiada por interpretações quânticas, como a do observador participativo, proposta por John Wheeler. Segundo ele, o universo não é apenas um palco onde os acontecimentos ocorrem. Ele é um sistema que responde à consciência que o observa.
Ou seja, nós não somos meros espectadores do cosmos. Somos parte do próprio processo de sua criação. E se for assim, o que existia antes do Big Bang talvez não fosse apenas energia ou matéria, mas um estado de pura consciência cósmica. Uma presença imaterial sem forma nem tempo que, ao pensar, deu origem à realidade. Uma centelha inicial, transformando o pensamento em existência. Essa ideia encontra eco em antigas tradições filosóficas e espirituais, mas agora começa a ganhar um novo sentido à luz da ciência moderna. Talvez o universo seja autoconsciente, um imenso organismo em constante expansão, sonhando consigo mesmo. E nós somos fragmentos desse sonho. Pequenas porções de consciência tentando entender o todo do qual fazemos parte. Se olharmos para o céu e sentirmos uma estranha conexão com o infinito, talvez seja porque, de certa forma, somos feitos dele. Os mesmos átomos que brilham nas estrelas habitam nosso corpo. A energia que vibra nas galáxias pulsa em cada célula. Somos o universo se observando através de olhos humanos. E quando perguntamos o que existia antes do Big Bang, talvez a resposta seja mais simples do que imaginamos. Talvez o universo nunca tenha começado. Ele sempre existiu, de uma forma ou de outra. Mudando, evoluindo, despertando. E agora, somos nós quem continuamos essa história. Cada descoberta, cada olhar para o céu é uma nova página sendo escrita no grande livro do cosmos. Porque o universo ainda está se criando. E nós somos parte desse processo eterno. O mistério da origem do universo pode nunca ser totalmente desvendado. Mas talvez o verdadeiro propósito não seja entender o começo, e sim compreender o que estamos nos tornando. Porque, no fundo, a história do universo é a história de nós mesmos. Partículas de estrelas em busca do significado da própria existência.